16. Esse é um exercício mais de matemática do que de física, né? Mas tem um aspecto interessante que eu vou lhe mostrar uma maneira de você calcular o desvio padrão de uma quantidade termodinâmica como uma derivada da função de partição. Na verdade, eu já anunciei que isso ia acontecer, né? Na mecânica estatística, na formulação de Boltzmann, na formulação canônica, conhecer a função de partição é suficiente porque eu conheço tudo. Com a função de partição eu construo uma equação fundamental, F igual a menos kt log de z, e com isso eu sou capaz de determinar os valores médios de todas as quantidades e os seus desvios padrões. Então vamos lá. A maneira mais comum de medir as flutuações de um conjunto de números em relação ao seu valor médio é através do seu desvio padrão, definido como se segue. Eu estou a usar um exemplo muito simplesinho para que você ganhe fluência com essa ideia, né? Então, primeiro, considere como modelo um sistema formado por 5 átomos. Eu tenho 5 átomos e eu digo para você qual é a energia desses átomos. 2 deles ocupam um estado de energia 0, outros 2 um estado de energia 4 eletronvolts e o último um estado de energia 7 eletronvolts. Então, eu tenho dois átomos com energia 0, outros 2 com energia 4 eletronvolts e o último dos 5 com energia 7 eletronvolts. Aqui é a quantidade de átomos e aqui é a energia. Como é que eu calculo a média da energia média desse sistema? Ou então somo tudo e divido pela quantidade de construção, né? Aqui tem o 0, 4 mais 4, que são 2, 8, mais 7, 15. São 5 átomos, a média está 3. Tá certo? Então a energia média desse conjunto é 3 eletronvolts. Para cada um desses átomos, calcule o desvio de sua energia em relação à energia média. Isto é, calcule E de I, onde E de I é a energia daquele átomo, menos E barra, que é essa média. Então aqui eu vou colocar o desvio. E menos E barra. Aqui, ó, como E barra é 3, isso aqui dá menos 3. Aqui eu vou ter 4 menos 3, 1. E aqui eu vou ter 7 menos 3, 4. Veja que se eu tomar a média desses valores aqui, o resultado vai dar 0. Tá certo? Porque eu tenho 2 aqui, 2 átomos aqui. Então vai dar 2 vezes menos 3, menos 6. Tenho 2 aqui, menos 6 com mais 2 dá menos 4, com mais 4, 0. Claro, a média disso aqui dá 0. Então esses desvios eu estou chamando de ΔE. Continuando. Agora vou calcular a média dos quadrados dos 5 desvios. Então eu vou tomar o quadrado. O quadrado desse dá 9. A unidade eletronvolts ao quadrado, eu não vou escrever porque fica feio escrevê-la. A média desse aqui, o quadrado desse dá 1, o quadrado desse dá 16. Tá certo? Então, eu posso calcular a média do quadrado dos desvios. Então, ΔE quadrado médio. Outra vez, a mesma coisa, somo todos e divido por 5. Tenho 9 duas vezes, dá 18. 1 duas vezes dá 20. 1, 16, 36. Então é 36 dividido por 5. Isso aqui dá 7,2. E aí, finalmente, eu defino o desvio padrão, que é a raiz do desvio médio quadrático. Desvio padrão, sigma é a raiz desse número aqui. A raiz de 7,2 é uma conta da 2,7. Bom, quando eu tomei a raiz disso, eu recuperei a unidade de eletronvolts. Esse número é uma medida da distância entre os valores individuais
da energia e seu valor médio. Tá? Eu poderia ter feito a média dos módulos de ΔE. Talvez isso aqui fosse uma coisa que fosse mais natural para a gente, né? Eu sei que se eu tomar a média dos ΔEs vai dar zero, porque uns são negativos, outros são positivos. O valor médio é exatamente aquele que torna essa média nula. Mas se eu tomar a média dos módulos, eu vou ter um número positivo que me dá uma indicação da distância entre os valores individuais e o valor médio. Isso seria a coisa mais natural de fazer. Mas por que a gente não faz assim? Porque trabalhar com a função módulo é muito ruim, muito chato matematicamente trabalhar com o módulo. O módulo, a gracinha do módulo é que eu transformo os desvios negativos em positivos. Mas outra maneira de transformar os desvios negativos em positivos é elevá-los ao quadrado. E trabalhar com a função potência é mais fácil. Então é por esse motivo que a gente escolhe determinar a distância entre os valores individuais e a média através dessa operação. Se eu escolher esse valor cubo vai dar zero? Porque aqui, não sei se vai dar zero, mas você continua tendo essa coisa ruim, que é você dar sinais diferentes para um desvio que está à esquerda ou à direita. Eu não quero considerar desvios para mais ou para menos como diferentes, eu quero que eles sejam desvios e, portanto, o que me interessa é o valor absoluto deles, ou um valor positivo que está associado à distância entre o valor individual e o valor médio. Então o cubo não é bom. Pode pensar a quarta potência, mas você há de convir que, se eu posso simplificar, em geral eu prefiro, né? Nem todo mundo pensa do mesmo jeito, mas... Qual característica básica que você tem que ter de um desvio padrão é que se eu pego valores que desviam mais da média... Esse valor tem que aumentar, isso. É a única coisa que eu vou exigir. Tem mais... Bom, é claro que você já sabe disso, tem mais uma vantagem isso aqui, porque essa definição. Isto porque... se eu faço medidas, se eu estou associando esses valores médios a resultados de medidas, se as medidas não são polarizadas, isto é, não são sistematicamente para mais ou para menos, a gente espera que a distribuição dessas medidas dê algo com a cara de uma gaussiana. E a distribuição dessas medidas ser uma gaussiana faz com que, ao associar essa quantidade, a dispersão das medidas, eu tenha sempre um valor bem definido de qual é a fração das medidas que está distante ou que está próxima. Isso por causa de uma propriedade da integral de e elevado a menos x2, né, que eu posso dividir em função de um parâmetro chamado desvio padrão, qual é trecho do domínio da variável independente que corresponde a 67%, 2/3 das medidas. Tá? Mas isso é uma coisa técnica, é uma tecnicalidade. Você pode dizer que a escolha desta quantidade é basicamente técnica. No sentido de que escolho pela facilidade de manipulá-la. É isso. Mas eu continuo. Eu quero que você prove que para qualquer conjunto de números, o quadrado do desvio padrão é a diferença entre duas médias. Na verdade, a diferença entre a média do quadrado e o quadrado da média. Quando a média do quadrado for igual ao quadrado da média, não há dispersão das medidas. E a prova disso é muito simples. Porque, por definição, o sigma e quadrado é a média do quadrado dos desvios, não é isso? Então eu posso dizer que sigma e ao quadrado. Como é que eu calculo a média dos quadrados dos desvios? Eu pego cada desvio, elevo ao quadrado, somo todos, divido pela quantidade. Então isso aqui é a soma. Quando i vai de 1 até o número de medidas ou de quantidades que eu tenho, vou chamar n, de E de i menos E médio dividido por n. Perdão, isso aqui é ao quadrado, né? É isso aqui. Então, eu continuo aqui, sigma e ao quadrado. Isso aqui eu posso tirar fora dessa soma, é 1 sobre n. Soma de 1 a n
Vou calcular esse quadrado aqui. Isso aqui é EI ao quadrado menos 2 vezes EI é médio mais é médio ao quadrado, que é 1 sobre N soma de EI ao quadrado, menos médio é uma constante, é um valor fixo, não depende de quem é a medida. Então eu posso tirar isso fora e fico com 2 é médio, né? 1 sobre N soma de 1 a N de EI. E finalmente o último termo é 1 sobre N soma de E médio ao quadrado. Agora vamos ler o que está escrito aqui. Aqui eu fiz uma operação banal, né? Calculei o quadrado e separei aquela soma em 3 parcelas. A primeira parcela, o que é? Eu estou somando todos os quadrados das medidas e dividindo pelo número de medidas. Isso aqui é a média dos quadrados. É quadrado médio. Isso aqui, vamos ver. Eu estou somando todas as medidas e dividindo pelo número de medidas. Isso é a média das medidas. Isso é médio, é barra. Então aparece ele 2 vezes aqui, um multiplicado pelo outro. E isso aqui? Eu estou somando N vezes uma quantidade fixa. Então isso aqui é N vezes ela mesma. Dividido por N dá E médio quadrado. Isso aqui também é médio quadrado. Então tenho menos 2 é médio quadrado mais é médio quadrado. Aqui está a demonstração que eu queria. Então, para calcular o quadrado do desvio padrão, você faz a diferença entre a média do quadrado e o quadrado da média. Tá bom? E aí, no último item, eu peço para você usar essa fórmula. Não vou fazer isso de novo, né? É só substituir valores ali, não tem graça.